horário, né? Vamos começar a atividade deste domingo. Como de praxe, nós vamos, antes de fazer a nossa prece inicial, fazer uma leitura do livro Vida Feliz, né? Ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E a mensagem diz o seguinte: sê amigo conveniente, sabendo conduzir-te com discrição e nobreza junto àqueles que te elegem a amizade. A discrição é tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, normalmente substituída pela insensatez, pela leviandade. Todas as pessoas gostam das companhias nobres e discretas, que inspiram confiança, favorecendo a tranquilidade. Ouve, vê, acompanha e conversa com nobreza, sendo fiel à confiança que em ti deposita. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos amigos benfeitores que aqui já se fazem presentes para nos auxiliar nessa atividade, dizendo ao Mestre: Senhor, gratidão pela oportunidade sublime que nos concede mais uma vez de refletirmos sobre a mensagem que quer que entendamos, sobre o vosso Evangelho, esta oportunidade que temos de entrar em sintonia com a nobre espiritualidade amiga, que tanto opera em nosso favor, que aqui está disposta a acender em nós a luz do entendimento e que consigamos enxergar a essência do que o Mestre tem preparado para nós. Senhor Jesus, ilumina o nosso amigo palestrante, para que hoje ele seja o porta-voz da mensagem celeste que tem preparado para consolar os nossos corações. Que com muita atenção e compreensão possamos captar toda essa mensagem linda que aqui será pronunciada e que nossas vidas, de algum modo, possam ser transformadas a partir das palavras aqui proferidas. Seja conosco, Mestre, nessa atividade e que com muita amorosidade possamos então compartilhar deste sublime momento. Que assim seja. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, nosso amigo Frederico, que vai estar conosco falando um pouco sobre nosso lar, a vida no mundo espiritual. Tenhamos todos uma excelente atividade. Obrigado, Hugo. Obrigado à casa mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muito gostoso mesmo, muito bom. É um aprendizado muito grande cada vez que a gente está aqui na frente, seja nessa casa que nos acolhe tão bem, seja em qualquer casa. Muitos dizem assim, os palestrantes, já olham o centro espírita, a casa espírita, o movimento espírita da forma idealizada. O palestrante já conhece, já sabe e tal. E não é bem assim, a gente sabe disso. Nós estamos aqui como aprendizes. E todo esse estudo que a gente faz é muito providencial. É algo que nós estudamos e que nós trazemos para a nossa vida, para o nosso coração. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pela oportunidade que vocês me dão de eu poder falar daquilo que eu estudo, daquilo que me propuseram, justamente para que eu possa também, como aprendiz, poder aprender com mais essa obra do nosso querido André Luiz. Então, a obra Nosso Lar, publicada em 1944, se nós nos lembrarmos quando foi que nós lemos essa obra, se todos nós aqui nos lembrarmos, foi bem depois dessa data. Então é uma data importante para nós. Por quê? Vejamos, publicado nessa época, na década de 40 do século passado, quem trouxe para nós esses ensinamentos?
Foi o André Luiz. Mas quem é André Luiz? A gente sabe que tem Casa Espírita André Luiz, tem Sociedade Espírita André Luiz, e a gente sempre ouve falar de André Luiz. Mas essa obra mostra muito das características desse nosso irmão. Ele mesmo diz: quem é que merece um altar? André Luiz, daqueles irmãos nossos, humildes, simples, que apresenta para todos nós as suas próprias vivências, as suas próprias experiências, não para que nós o tenhamos como sendo alguém, um espírito de luz, porque ele ainda não é. Mas quem é esse irmão que abraçou um trabalho tão importante, que é de trazer até nós a forma como ele vê a vida real, como ele observa tudo aquilo que está à nossa volta? Então nós vamos perceber que nosso lar, ele traz a interpretação de André Luiz. Claro, André Luiz, durante todo o tempo, todo o trabalho dele, ele é orientado por espíritos mais iluminados, por espíritos superiores, por espíritos que já têm muito mais experiência. Então o trabalho dele não é um trabalho qualquer, não é um trabalho que nós podemos dizer que do jeito que veio, o Chico psicografou e pronto. Não. Esse trabalho do André Luiz, em toda a sua obra, começando com o nosso lar, ela é sustentada, ela tem bases, e é isso que nós vamos ver. E qual é o nosso papel enquanto espíritas, ou enquanto leitores de qualquer obra, na nossa interpretação? Como é que nós vamos interpretar? O convite é para que todos nós interpretemos qualquer obra, e hoje nós vamos falar da obra Nosso Lar, do ponto de vista do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita, que são a base forte, que são a sustentação para tudo aquilo que nós temos depois disso. Então o convite para todos nós é esse, que nós compreendamos essa obra Nosso Lar do ponto de vista da doutrina espírita, do ponto de vista dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos seguir? Aqui é uma brincadeira, uma provocação. Muitos de nós espíritas, muitos de nós no movimento, dizemos: nossa, eu quero ir para o nosso lar. Nossa, que vontade de ir para o nosso lar. Então o nosso lar, ele se tornou uma referência de um objetivo de vida, né? Tem duas coisas então que nós dizemos: que nós não queremos ir para o umbral, não é isso? E a outra é: eu quero ir para o nosso lar. Mas então eu pergunto, nós lemos mesmo o livro Nosso Lar? Será que nós lemos? Então a gente olha o nosso lar como um lugar encantador, que de fato é. Não é mentira, é um lugar encantador. Mas qual é a característica dos espíritos que habitam o nosso lar? E entre eles, André Luiz. Então nós vamos começar por um pequeno vídeo, que é um trailer do filme. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Como posso mandar uma mensagem? Estou orando por você. Que isso? André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida?
um pequeno trailer do filme. Vocês assistiram o filme? Sim? Então, pequena passagem do filme, mostrando algumas partes desse filme, só para a gente lembrar. Quem não assistiu ainda, está convidado a assistir, tá? Quais são as novidades que ele traz para nós? E nós vamos falar sobre algumas delas, né? O Aeróbus, Bosque das Águas, Bônus Hora, Umbral. São novidades para nós? Alguém aqui nunca ouviu falar em Bônus Hora, por exemplo? Alguém aqui nunca ouviu falar em Umbral? Nós vamos trazer então palavras que nós falamos muito, né? O Bosque das Águas. A gente vai entender por que o nosso lar traz dedica alguns capítulos para o Bosque das Águas. Qual a importância? Então, vamos do ponto de vista dessas novidades, digamos assim, que ele trouxe lá na década de 40, o André Luiz trouxe para nós, que eram novidades, que hoje não é novidade, mas muitas das vezes é novidade sim. Porque nós, muitas das vezes, interpretamos ao pé da letra, mas não interpretamos do ponto de vista da doutrina espírita. Então nós temos uma má interpretação, por exemplo, do umbral. Mas afinal, o que é esse tal de umbral? Que muitos de nós ficamos com medo, com receio. Eu não quero passar pelo umbral, eu quero ir direto para onde? Vamos entender do ponto de vista da doutrina espírita e dos ensinamentos dos próprios mentores, orientadores de André Luiz lá no nosso lar, tá? Então nós vamos ver, aqui nós vamos ter alguns filminhos, viu gente? Então de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Eu apenas sobrevivia, sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Me perdoa, por favor. Perdoa. Perdão, amor. Por favor. Também te peço perdão. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou a súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Tobias. Tobias. A senhora chegou, né? Vamos levá-la.
Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Bom, vocês viram que foram feitas edições, claro, né? Eu não sou um profissional, mas a ideia aqui é a gente pegar alguns aspectos daquilo que o filme mostra para nós, a forma como nós interpretamos e depois como a doutrina espírita nos explica. Primeiro, uma fala bastante significativa dele. Ele falou assim: eu acordei no umbral, uma espécie de purgatório. Por que significativa? Porque nós, espíritas, normalmente não compreendemos o purgatório, porque o purgatório é algo que vem de outra religião, né? E eles lá compreendem. Até alguns palestrantes brincam, dizem assim, que espírita não vai para o purgatório. Por quê? Porque espírita vai para o umbral, porque nós criamos um umbral para nós. E muitas das vezes nós criamos um umbral para nós de uma forma distorcida, não como a doutrina espírita nos esclarece. Tá? Lembramos que essa interpretação é a interpretação do diretor do filme, mas não deixa de ser significativa quando ele diz assim: eu acordei no umbral, uma espécie de purgatório. E daqui a pouquinho nós vamos ver por que isso é significativo para nós. A outra questão que nós podemos ver é: eu fiz a única coisa que eu podia fazer, a última coisa que eu podia fazer. Isso é mais significativo. Por quê? Porque é a hora que ele clama a Deus, ele se entrega a Deus. André Luiz, que durante a sua vida, e isso ele mesmo diz, que ele não era muito afeito a religiões. Ele era católico, mas ele não era muito afeito à religiosidade. Ele ia mais por uma questão social do que por uma questão pessoal, íntima. Mas ali ele diz: eu fiz a última coisa que me cabia fazer. Por quê? Vejamos nós que muitas das vezes em nossa vida nós temos prioridades. Mas Deus é a nossa primeira prioridade? O Evangelho de Jesus é a nossa primeira prioridade? Quando a gente acorda de manhã, a nossa prioridade é o quê? Tomar banho, tomar café e trabalhar? Não, tem que ir porque eu estou apertado. Na hora de dormir, quantas vezes eu estou morrendo de sono? Amanhã eu faço a oração, amanhã eu faço a prece. Mas a prece é para nós. Deus está sempre conosco, mas nós estamos com Ele. Então quando Ele diz a última coisa que me cabia, por quê? Porque Ele colocou tudo na frente de Deus. Mas Deus não se importa com isso. Ele está sempre próximo de nós. Então, mesmo Ele sendo deixado como última coisa para André Luiz, ainda assim, André Luiz, quando ele fez a súplica, ele foi atendido. Por quê? Porque depende do nosso desejo, da nossa vontade, mas da nossa vontade real. E depois nós temos mais uma, aqui o diretor, a interpretação do diretor que nós podemos ter, que é na hora que o irmão, ele estende as mãos para aqueles outros irmãos que estão no umbral. Ele estende as mãos e a gente vê que ilumina aqueles irmãos, mas eles não querem vir. Então nós entendemos aí que o desejo do André Luiz foi de buscar ajuda para ele mesmo, e ele foi atendido. Mas os irmãos que estavam lá, eles não queriam. Então tudo depende da nossa vontade. Percebemos? Bom, então no livro Nosso Lar, eles apresentam que o umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. Então vejamos, no livro Nosso Lar, eles colocam como a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, deveres conscienciais. São os nossos deveres para conosco mesmo e para com o próximo. Como nós estamos com relação aos nossos deveres? Qual que é o nosso maior dever? Ser feliz.
E como nós seremos felizes? Atendendo, respeitando as leis divinas, que estão escritas aonde? Na nossa consciência. Então nós começamos a perceber que a felicidade depende de nós, do nosso conhecimento, da forma como nós interagimos com o Criador, que o Mestre Jesus já nos ensinou. Então por que a doutrina espírita? Porque nós espíritas fomos teimosos. Olha só, mandaram para a gente a primeira, o Antigo Testamento, que é a primeira revelação, e nós fizemos o quê? Ah, não, essa aqui ainda não. Vamos esperar a segunda, né? Aí veio a segunda, com Jesus, o que nós fizemos? Ah, mais ou menos, mas ainda vamos jogar pedra nele, né? E a terceira, doutrina espírita. E aí? E agora? Entende? Então nós estamos sendo convidados mais uma vez. Mais uma vez. Nós podemos aceitar ou não, depende de quem? De nós. Recebemos? Então, vamos lá. E continua no livro Nosso Lar: há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes do ponto de vista do conhecimento, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação. Então nós vemos aqui que elas não são suficientemente perversas, nem bastante nobres para serem conduzidas a plano de elevação. Então são espíritos intermediários, que são essas legiões aqui, que eles dizem que ficam no umbral. Então são espíritos intermediários que ficam aqui. Daqui a gente retoma a fala do André Luiz: eu fui para o umbral, uma espécie de purgatório. Então a gente começa a ver a semelhança. E aqui há uma sutileza e um risco muito grande, o risco de dogmatizar as palavras de André Luiz sem fazer a interpretação do ponto de vista da doutrina espírita. Pode ser um risco para todos nós, porque daí nós fazemos interpretações equivocadas quando não foi isso que ele disse, tá? Então, por quê? Porque nós podemos então dizer que há o céu, o inferno e o umbral. Nós retiramos o purgatório e colocamos o umbral no lugar. Percebemos então que o risco que nós podemos ter é esse. Então vamos ver do ponto de vista da doutrina espírita, a questão 1012 do Livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos, delimitados, para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E olha a resposta do espírito de verdade: cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Percebemos? Essa é a doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Aonde está então a universalidade dos conhecimentos que nos são transmitidos? Porque esse livro, Kardec tomou todos os cuidados como quando ele apresentou isso aqui. Por quê? Porque ele fez a observação dentro da universalidade dos conhecimentos, universalidade dos ensinamentos. Não foi um único espírito, mas é a universalidade dos conhecimentos. Faz sentido? Não faz sentido? A pergunta, a resposta, a forma como é apresentada, tá? E continua a nota de Kardec: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. É muito sério, então, o que a doutrina espírita está nos transmitindo, nos enviando como ensinamento. Porque se nós estamos condicionados a achar que o umbral ele é uma região circunscrita,
ou que o nosso lar é uma região circunscrita, será que nós não estamos equivocados no nosso conhecimento, uma vez que a doutrina espírita nos apresenta dessa forma? Ou é a interpretação do André Luiz, um espírito que quando estava na Terra, estava ligado a outra religião, e mesmo assim, não a sua própria religiosidade? Faz diferença? A interpretação do André Luiz é aquela, e ele foi fiel à sua interpretação. E nós estamos sendo fiéis à nossa interpretação também? O que fazer com esse ensinamento grandioso que André Luiz trouxe para cada um de nós? Adotar o umbral como sendo um dogma? Um local circunscrito? Ou é fruto da imaginação do homem? E a nossa imaginação pode fazer o quê? Se aqui o nosso pensamento, ele pode até criar formas, e não sou eu quem está dizendo, isso quem diz é um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, com seu campo morfogenético, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele explica direitinho como é que os seres estão ligados aqui na Terra, e não só os seres humanos, todos os seres estão ligados, todos aqueles que têm vida, por isso o campo morfogenético. Então nós percebemos o quê? Que na nossa imaginação nós podemos criar, e ao desencarnar, se nós temos na nossa imaginação um local de penas e gozos, o que nós vamos viver enquanto espíritos? Penas e gozos. E o que nós vamos lembrar? Está escrito também na doutrina espírita que nossas sensações não são sensações como a nossa quando a gente está encarnado, porque o espírito ele tem lembrança das sensações quando ele estava encarnado. Vou explicar. Se nós temos frio, é porque nós temos a sensação por conta do nosso corpo material. Então o espírito ele vai ter uma interpretação da forma como o nosso corpo compreende aquela sensação de frio. Ao desencarnar, se estiver na minha imaginação que eu vou ter frio, eu vou ter frio, mas eu vou me lembrar da sensação de frio que eu tinha enquanto encarnado, e não sentir o frio verdadeiro, porque eu estou lá em espírito, com o meu perispírito, claro, mas a sensação é diferente. Só que com uma coisa: quando nós desencarnamos, nós não estamos limitados por essa matéria. E por não estarmos limitados por essa matéria grosseira, a nossa imaginação vai ser muito maior. Então, se nós temos remorso, o remorso vai ser muito maior. Se nós temos frio, a sensação, a ideia, a lembrança de frio vai ser muito maior. Mas se nós vivenciamos o amor, o bem, a caridade, também vai ser muito maior, porque nós não estamos limitados pela matéria. Faz sentido para nós isso aí? Então nós estamos compreendendo que o ensinamento do André Luiz é dizer para nós aquilo que ele passou. Mas se nós formos na doutrina espírita e olharmos os ensinamentos que André Luiz está nos passando, nós podemos compreender muito melhor a doutrina espírita por meio do exemplo que André Luiz nos traz. Nenhum, nem outro. Os dois, juntos. A base da doutrina espírita precisa estar com a gente. Se nós menosprezarmos Jesus, nós não temos uma compreensão muito limitada da vida, porque nós não temos ainda condições de caminhar como um mestre. Nós somos aprendizes, e como aprendizes, aonde que nós vamos? No mestre. E ao ir no mestre, Jesus faz o que com a gente? Pega na mão: vem cá, meu filho, vem cá. Nos abraça e traz a gente junto. Então, quando a gente está com o livro de André Luiz na mão, a gente pode ler como se fosse um romance, mas não compreender ao pé da letra, não interpretar ao pé da letra aquilo que ele diz. Agora, por quê? O convite é o quê? Somente ler? Não, é estudar. Então, quando nós pegamos o livro Nosso Lar e estudamos, junto com a doutrina espírita ali conosco, nós fazemos outra interpretação. Então, dando sequência, ainda no livro Nosso Lar,
eles apresentam assim: o umbral funciona, portanto, como? Aqui ele diz região destinada, porque é a forma de interpretação de cada um, a esgotamento de resíduos mentais. Está vendo? A gente às vezes deixa passar alguns pontos importantes. Por quê? Porque nós queremos interpretar a nossa maneira. Eu quero que exista algo como purgatório, porque eu prefiro que tenha o purgatório do que eu ter que me responsabilizar pelos meus atos. Eu prefiro receber punição do que me responsabilizar pelo que eu faço. A responsabilidade pesa na consciência, a punição pesa no corpo. É mais fácil apanhar do que aprender. Percebemos? Então, Jesus disse isso: é mais fácil curar um paralítico, um coxo, da forma como está lá no Novo Testamento, né? Do que trazer uma alma, um espírito, um ser para o reino de Deus. Então aí nós começamos a entender que esse tal de umbral que está na nossa imaginação e a forma como nós nos lembramos dos lugares pesados pelos quais nós passamos ou tivemos contato aqui na Terra, serve para quê? Para esgotamento dos resíduos mentais. Porque se eu não consigo entender a vida espiritual, se eu não vivo na Terra almejando ser um espírito imortal, se eu vivo na Terra como um espírito materializado, eu preciso primeiro esgotar os resíduos mentais que eu levo por conta da minha vida material que eu tenho aqui. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir vislumbrar a minha vida enquanto espírito imortal. Então isso aqui é uma pena que a gente recebe? Não, é uma consequência dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Não existe punição, pelo contrário, isso aqui é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus na nossa vida. Mas vai me trazer sofrimento. Não traz sofrimento, pode trazer dor, mas sofrimento não, se nós compreendemos a nossa situação. E continua, né? Uma espécie de zona purgatorial, mais uma vez, onde se queima a prestações o material deteriorado da onde? Das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, aqui nós começamos a compreender o que eles estão dizendo. Isso aqui está no livro Nosso Lar. Mas a gente lê e entende o umbral como uma região e passa, como dizem, né? A gente passa batido por esse ensinamento que está no livro Nosso Lar. E quando a gente passa batido, o que a gente faz? Fica com o ensinamento anterior, que para a gente é mais cômodo. Então, aqui ele explica para nós também no livro Nosso Lar: o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Tudo aquilo que é pesado, que é resíduo da vida material, quando nós deixamos para trás, passamos a viver como espíritos imortais. Olha o que acontece com a gente. A gente atravessa essa porta do dever cumprido. Não é gostoso? Cumprir o dever. Nossa, me sinto tão leve. Não é assim que a gente fala, inclusive? Metaforicamente? Não é metáfora. O que a gente faz então? A gente faz isso. O dever cumprido nos deixa leves. Leves. É gostoso. É um prazer, é satisfatório a gente cumprir o dever. Né? Por quê? Porque olha o que acontece com a gente. Rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. É justo por quê? Porque é o nosso desejo, é a nossa vontade. Nós dizemos: eu quero o céu, mas eu não quero largar a terra. É possível a gente atender a dois senhores?
É possível? A Deus e a Mamon? É isso que ele está falando aqui. Ou a gente quer o céu, ou a gente quer a terra. Não dá os dois. Nós não conseguimos. E por não conseguir, o que a gente faz? A gente, na nossa consciência, ou na nossa inconsciência, nós temos a noção, pelo menos, do nosso Criador. Mas o que a gente faz? A gente tira o Criador e nós queremos nos tornar os criadores de nós mesmos e da nossa vida. É possível? Se não é possível, o que acontece com a gente? A gente se frustra. E por se frustrar, o que a gente faz? A gente cria imagens na nossa mente. São as imagens que nós estamos falando aqui. Mas não basta o Fred falar. É muito importante que a gente sente com o nosso lar e com as obras kardecianas junto conosco, abertas, de preferência, para a gente estudar essas passagens. Tá? E olha só o que ele fala aqui ainda. Talvez que, visitado por figuras não são seres, figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Ele se sentia derrotado. Não é porque ele se sentiu derrotado que nós também vamos nos sentir. Essa é a experiência dele. Mas olha o que ele diz aqui. Visitado por figuras diabólicas, muitas dessas criadas pelo próprio André Luiz, a me torturarem. O que aconteceu? De tridente nas mãos, tal, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Por quê? Que figuras diabólicas são essas? As figuras que nós mesmos criamos quando nós não cumprimos com o nosso dever. Nós mesmos criamos para nós. Não estou sendo negativo, nós estamos falando o que nós fazemos conosco mesmo, mas muitas das vezes nós não queremos ver. Mas eu posso ver? Podemos. E onde que está? Está lá, ó. Em Mateus capítulo 18, versículos de 12 a 14, quando ele fala, né, da ovelha desgarrada. Vejamos, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Não é vontade de Deus que nós nos percamos aonde? No umbral? O que é umbral? A nossa mente é cheia de figuras. Por quê? Porque nós queremos acertar, nós queremos ser felizes, mas muitas das vezes nós tomamos caminhos equivocados. Não tem problema, nós somos aprendizes. Ao me equivocar, o que eu faço? Jesus, me dê as mãos. E ao dar as mãos para Jesus, Jesus nos apresenta a saída. E qual é a saída? Fazer o bem. Fazer um pouquinho de bem? Eu vou fazer só um pouquinho de bem. É igual aquela menininha, né? Uma vez nós escutamos um colega falando, né, que era uma experiência que ele propôs para a filhinha dele. E ela plantou 2 sementinhas, uma em cada vaso. Num vaso ela ia dar muito amor, e no outro vaso ela ia xingar, né? Aí o que aconteceu? As plantinhas cresceram bonitas, tal, e cresceram as duas juntas. Aí o pai falou, não deu certo, né? Mas como é que você fez? E perguntou para a filha. Aí a filha falou assim, pai, sabe o que é? Eu dava muito amor para uma das plantinhas, mas daí ficava com dó da outra, e falava, para você só um pouquinho, tá? Então quer dizer, quanto amor ela não doava para essa outra planta? Era muito amor, né? Então nós percebemos que, olha, que um desses pequeninos se perca, jamais. Não tem perdição, não tem, nós não vamos nos perder, só se nós não confiarmos no Mestre. A partir do momento que nós não confiamos no Mestre, nós ficamos perdidos. Nós ficamos sem solo, sem sustentação. Quando nós queremos nos tornar mestres, nós não somos. Jesus é o Mestre. Né? Aí a gente passa a compreender a nossa vida. E aí eu não vou me lembrar a pergunta, mas aí eu pergunto, os jovens que estão aqui, né, vão lembrar da pergunta, claro, né? Ó, a pressão, né? Mas olha só, quando pergunta, Kardec faz a pergunta, né? Se é adorável a Deus aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem.
E o Espírito de verdade responde: não. Ele é categórico: não. É preciso fazer todo o bem, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que surja do bem que nós não fazemos. Então, cada vez que nós deixamos de fazer o bem por alguma... eu não quero fazer por algum melindre, alguma coisa, o mal que surge daquele bem que nós deixamos de fazer é responsabilidade nossa. Então nós percebemos ali também. Então nós vamos fazer o bem, todo o bem que estiver ao nosso alcance, no limite das nossas forças. E aí vem o bosque das águas. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Só que nós não vamos mais entender a água nessa interpretação do nosso lar como a água material. E aí eles continuam. Tem um filme, mas eu vou passar esse filme, depois eu passo o outro para vocês, tá? Prometo. Então ele continua: acontece, porém, que só os ministros da união divina, que são espíritos superiores, são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul. Cabe a eles. Vamos fazer um paralelo com o passe. Se eu sou um trabalhador do passe, nós somos instrumentos dos espíritos superiores, que são os verdadeiros aplicadores de passe. São eles. E nós somos o quê? Os instrumentos. Mas então a gente fica ali só como instrumento? Se eu colocar um aparelho qualquer ali, faz a mesma coisa? Não. Nós também doamos de nossa parte, mas eles manipulam e doam de forma que atende à terapêutica que nós buscamos. Tá? Bom, deixa eu voltar agora que eu vou mostrar esse filminho para vocês. Pode apagar a luz, por favor? In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Essa é água de torneira de Participants Tóquio. placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Enviaram gratidão para a água que está no centro dele, no mar da torneira. Microscope. They started to see a crystal formation. E aí eles colocaram no microscópio a água, essa água congelada, depois de receber gratidão. E nós vemos uma modificação da água. Showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. Isso é pesquisa do Dr. Masaru Emoto, tá? Mostrei só um pedacinho, mas quem quiser tem um filme que mostra bem isso aí, que é Quem Somos Nós. Tem o Quem Somos Nós 1 e tem o Quem Somos Nós 2. Mas se você procurar no YouTube, você vai achar Masaru Emoto. Ele apresenta isso aí. Então nós vemos a modificação das moléculas. Olha só, a água, o cristal da água ali congelada é transformado quando as pessoas emitem gratidão, emitem pensamentos de gratidão. Imagina o que não faz com a gente, enquanto espíritos. Então, quando a gente vê um capítulo desse, como o Bosque das Águas, a gente começa a compreender a vibração dos espíritos superiores por todos nós. E nós podemos entender também a importância da nossa vibração, primeiro ali no nosso lar, trabalhando ali em casa com os nossos mais próximos,
emitindo bons pensamentos, fazendo evangelho no lar, fazendo nossas preces diárias. Como isso não modifica o ambiente da nossa casa? Por isso que André Luiz diz que, acho que é André Luiz mesmo, né, Marquinhos? Que diz que uma casa que faz o evangelho no lar, a região toda é iluminada. Então aí nós começamos a entender, só pelo capítulo do Bosque das Águas. Então, dando sequência, aqui a gente já viu, né? E nós temos vários ensinamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre água. Aqui Jesus diz para a mulher no poço, a mulher samaritana, né, que se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, olha quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que é essa água viva? É aquela água viva que queima a nossa pele na praia? Não, é essa água que jorra do nosso peito e que ela não tem fim. Por quê? Porque quando nós temos uma experiência no bem, toda vez que nós lembrarmos dessa experiência do bem, nós teremos a mesma sensação de quando foi feito, de quando nós fizemos aquele bem. Agora imagina Jesus que sente isso o tempo todo e muito mais. Então nós começamos a perceber que a água viva é a nossa transformação interior. É a forma como nós podemos compreender o universo em que nós vivemos, como pertencentes a esse universo e filhos de Deus. Então, vamos lá para o bônus hora. Bônus hora? O que é isso, né? E no livro Nosso Lar, diz que é uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aí a gente pensa assim, puxa, mas então nós podemos ser pagos por nossos serviços prestados lá no plano espiritual? Mas vamos lembrar das experiências que nós temos, do que nós lemos há pouco, lá no livro dos Espíritos, sobre a questão material, né? E tem algumas coisas aqui que muitos espíritas não vão gostar nessa época, tá? Mas está lá no Nosso Lar. Em Nosso Lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Muitos espíritas não vão gostar disso aqui. Há serviços, não querem aceitar. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Gente, tem espírita que passa por aí, passa direto, fala, não, eu não vou fingir que eu não li, vou fingir que eu não vi. Por quê? Porque na espiritualidade nós somos todos iguais, e perante Deus nós somos todos iguais. E cada vez que falta para um daqueles pequenos, o que vai acontecer com a gente? Falta para nós também. Nós somos igualmente responsáveis por tudo que acontece para todos aqueles que vivem na nossa sociedade. Igualmente responsáveis. E que se nós acharmos que nós não somos responsáveis, então nós vamos procurar nas obras kardecianas a responsabilidade coletiva. E nós vamos ver que lá, Kardec ele é muito preciso nas palavras. E isso a gente vê logo no início do Livro dos Espíritos. A precisão que Kardec tem quando ele usa uma palavra. Só para a palavra alma, ele usa, acho que umas 5, 6 páginas explicando sobre as diferenças das várias interpretações, até chegar naquela que ele vai usar no Livro dos Espíritos. Então Kardec é muito preciso, e ele diz uma coisa: individualidade coletiva. E nós dizemos assim: eu não sou dessa sociedade, eu quero uma sociedade melhor. Kardec, vem cá, explica para nós. Quando nós pegamos Kardec na individualidade coletiva, a gente percebe que nós somos sim responsáveis pela sociedade que nós estamos. E se nós vivemos nessa sociedade, é porque nós auxiliamos a deturpá-la. E se nós continuarmos a deturpar essa sociedade, nós seremos responsabilizados e voltaremos de novo. Por quê? Porque é a da lei. Cumpra-se. Onde que está essa lei? Livro Céu e Inferno. Está lá. Código Penal da Vida Futura. Está lá. Está tudo explicadinho, tintim por tintim.
Está tudo lá para nós. Nossa, então eu preciso ter medo disso? Não, gente. Jesus é amoroso. Nenhuma das ovelhas se perderá. Ah, mas eu não quero ir para o... Como que é o nome do planeta lá? Muitos falam que é planeta chupão, né? Eu não sei por que chama. Gente, planeta não vai sair desvairado. Aí, o nome planeta é justamente porque ele fica em órbita em torno de um sol, de uma estrela. O planeta não vai sair doido por aí, indo para onde ele quer. Porque tem um planeta que vai chegar perto da Terra e vai pegar todos os espíritos. Olha a materialização. Calma, a ciência está aí para explicar para nós. E aí o que acontece? Eu não quero ir para lá. Mas se Jesus vier e nos convidar, você vai falar não? Não importa onde nós estejamos, nós somos espíritos, filhos de Deus. Portanto, nós somos pertencentes ao universo. Tá? Bom, e aí começa a pergunta 236A de O Livro dos Espíritos. Esses mundos intermediários, porque ele está falando dos mundos intermediários, só para a gente entender a questão do bônus hora, são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Como é que é? Aqui, ó. De nada precisam quem habita nesses mundos intermediários. Espíritos desencarnados. Aqui ele está falando de espíritos desencarnados. De nada precisam. E continua, na 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém materialmente como vós outros são espíritos. O que é isso? Nós nos lembramos do sofrimento, e ao nos lembrarmos do sofrimento, nós temos a sensação daquele sofrimento físico. A sensação. Então, o que dizer de um bônus hora material? Algo que nós podemos comprar roupa, casa. É assim que funciona no plano espiritual, diante disso que Kardec está nos apresentando aqui? Então, gente, nós vamos viver como os espíritos afins. Isso é verdade. Está lá nas obras da doutrina espírita. Nós vamos sim viver com os espíritos afins. Como? Como espíritos imortais, que não necessitam de nada. Nós somos espíritos. Está aqui, ó. Então vamos lá. E qual a interpretação que nós podemos dar? Vamos continuar aqui primeiro no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3. Esse é um livro maravilhoso que muitos de nós espíritas às vezes deixamos lá de lado, guardadinho lá. A gente compra até, mas deixa lá guardadinho. Não, vamos botar em cima da cabeceira. Existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Kardec, com sua precisão de linguagem: os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Sem limite algum designado. Então, qual é a interpretação de André Luiz do bônus hora? O que ele está observando ali? Vamos olhar do ponto de vista da doutrina espírita. Quando nós fazemos o bem, o que nós recebemos? Alguém paga a gente pelo bem que a gente faz? Mas qual é o pagamento, entre aspas, que nós recebemos? Ou melhor, qual é o retorno do bem que a gente faz? Quando a gente faz o bem, nós recebemos um sorriso. Ou às vezes nem recebemos nada. Por quê? Está lá em Isaías, Antigo Testamento, quando ele interpreta a palavra de Deus e diz assim: a minha palavra volta vazia. O que significa isso? Não importa
se o outro vai nos agradecer ou não. O que importa é como nós sentimos com o bem que nós fazemos. E aí nós fazemos o quê? Enchemos o nosso coração. Bônus hora. É o nosso coração cheio pelo bem que a gente faz. Não é pelo poder de compra. É pelo amor que nós dedicamos às causas de Jesus, que são nossas também. Né? E Jesus diz então: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E depois ele diz assim: e então dará a cada um segundo as suas obras. É o amor, é o bem, é a caridade, mas a caridade na forma que Jesus entendia, que está lá também no livro dos Espíritos. Está explicando para nós qual é a caridade. A caridade não é somente a doação de bens materiais. E muitas das vezes tem uma historinha que conta de Francisco de Assis, que eu acho muito legal. Não sei se é historinha ou se isso aconteceu mesmo. Quem contou foi o Sérgio Felipe, né, de Oliveira, pessoa que eu tive a oportunidade de conviver durante um tempo lá em São Paulo. E a historinha que ele contava era assim, que Francisco de Assis foi até um dos senhores lá daquela região e bateu na porta e disse assim: o senhor tem alguma coisa para os meus pobres? E esse senhor deu uma bofetada no Francisco de Assis. Imagina, ele já era ranzinho, né? Pequenininho. Ranzinho, não, como que é? Fala, esqueci o nome. Não é ranzinho, não. Olha, palavra errada. Franzino. Olha, Fred, nossa, que palavra. Eu falei, já vi errado, né? Franzininho, pequenininho, e levou uma bofetada do senhor, né? O que aconteceu? Ele levantou e disse assim: isso foi para mim, mas o senhor tem alguma coisa para os meus pobres? Quer dizer, desapegado, aquilo passa, a dor passa. Então, vamos nós também, a cada um segundo as suas obras. Né? Eu não vou entrar na questão dos animais por causa do tempo, mas eu convido todos nós, porque André Luiz cita animais, né? Aqui tem até, eu passo os muares que ele diz, né? Que ele viu muares, aves, cães, etc., né? E quando ele diz que viu isso daí, a gente pode olhar aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 283, não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Eu não estou aqui para trazer polêmica, mas para a gente compreender aquilo que André Luiz trouxe para nós como experiência dele, para que nós aprendêssemos com André Luiz. Não é para que a gente tornasse dogma aquilo que ele diz, verdade absoluta, mas que nós compreendêssemos a visão de um irmão que vem até nós para passar sua interpretação do plano espiritual, porque nós também passaremos pelas nossas experiências. Não vamos menosprezar, mas pelo contrário, aprender com elas. Se foi permitido que o nosso lar chegasse até nós e seja essa obra fabulosa e respeitada como ela é, e tem que ser, é para que nós estudemos a obra profundamente, e não para que simplesmente nós tenhamos as palavras e fiquemos nas palavras. Identificar as palavras é fácil, a gente identifica elas e faz a interpretação que a gente quer. Porém, nós temos uma base sólida, que é a doutrina espírita, para nos ajudar a interpretar essa obra tão fabulosa como ela é, né? E aqui Jesus diz, né, quando Jesus apresenta as suas mãos, olha só: e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Tá? E então nós vamos passar aqui rapidinho também a questão do planejamento reencarnatório, que também se encontra na obra Nosso Lar. A questão do planejamento reencarnatório fala sobre a reencarnação. Olha só, o Ministério do Auxílio, ele é responsável por preparar as reencarnações terrenas. E aí nós buscamos: irmãos, não esqueçais
de que vos confio um tesouro. Quem falou isso? Essa pergunta é difícil, né? Pô, vou lembrar. Irmão, não esqueçais de que vos confio um tesouro. Alcione. Logo no início do livro Renúncia, quando ela está com o Carlos, Padre Carlos, antes dele encarnar como Carlos, quando ele está então no plano espiritual, enquanto Pólux. Leiam o comecinho do livro Renúncia. Garanto que vocês vão terminar o livro Renúncia, porque é lindo, né? Irmãos, não esqueçais de que vos confio um tesouro. Como é que foi o retorno? O retorno de Pólux para a carne. Ele retornou para o plano material, quase que dormindo, se entregando, sentindo que ele estava sendo chamado. É muito diferente da forma como André Luiz entrega para nós. Ah, mas então André Luiz estava errado? Não, é a interpretação dele. E aqui é a forma como Emmanuel nos apresenta. Também uma obra psicografada por Chico Xavier. Também uma obra que nos traz ensinamentos fabulosos. Além da gente gastar lenço, e muito lenço. Então, onde a gente vai ler Renúncia, por exemplo, a gente tem que gastar muito lenço, senão vamos chorar, tá? E aí vem: sabem os espíritos em que época reencarnarão? O que nós achamos? Quando nós estamos lá no plano espiritual, nós sabemos quando nós iremos reencarnar? Não precisa responder em voz alta. Vamos ver o que o Espírito de verdade fala para a gente? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, no plano espiritual, nós ignoramos quando é que se dará a nossa reencarnação, a menos que nós sejamos espíritos superiores. E esses espíritos superiores, quando encarnados, eles também sabem quando eles vão desencarnar. Estou terminando, tá, gente? Então, e Jesus responde, aqui é o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, são ensinamentos para nos mostrar que eu posso interpretar de uma forma, de outra. São ensinamentos que nós temos. E da onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos aprender tudo isso? Com quem? Com quem que nós vamos aprender? Com quem é o nosso mestre? Jesus. E não vamos esquecer que as obras básicas, principalmente, são obras básicas da pleiade de espíritos, não é? Que auxiliam Jesus. Ok? Então, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Muitas das vezes a gente tem, André Luiz, um espírito de alta envergadura, mas não é. Ele é como nós, gente. Ele está sujeito aos tropeços, aos erros, como nós estamos. E ele foi corajoso para escrever para nós a sua história. Ele deixou, ele transformou aquilo que era em orgulho dele, ele transformou em amor, em desejo de que o outro também conhecesse a sua história. Então a obra Nosso Lar é a história de André Luiz, é a forma como ele viu o mundo espiritual. Tanto é que dizem que ele é o jornalista do mundo espiritual. E é assim que nós vamos entender a sua obra, a sua coleção. E continua: se conferirmos ao termo sua razoável acepção, né? Porque vitoriosos todos nós somos. Todos nós somos vitoriosos. Somos felizes porque temos trabalho. Trabalho. O que é o trabalho? Como diz o livro dos Espíritos, é toda ação útil, edificante. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Mas não vamos nos esquecer que quando André Luiz estava no lugar que ele chamou de umbral, o que ele diz? Que ele foi chamado de... Quem lembra? Do que ele foi chamado?
suicida, não foi? Então ele chegou, por quê? Por conta dos desregramentos dele quando ele estava em vida. Então ele era já vitorioso, já um espírito superior? Não era. E como é que ele traz aquilo que ele interpretou para nós dessa forma tão bela, tão majestosa, tão escrita com tanto carinho, com tanto amor, nos passando seus ensinamentos? E como é que nós lemos às vezes? Interpretando ao pé da letra, desconhecendo tudo aquilo que as obras básicas nos trazem. Mas as obras básicas kardecianas, elas estão na nossa vida já. E qual é o convite para cada um de nós? Qual é o convite? Que nós aceitemos o chamado de Jesus. Esse é o convite para nós. E se a gente não atender, vai acontecer alguma coisa? Nós vamos ser punidos por isso? Vamos bater na nossa cabeça com cajado? Não. O que vai acontecer com a gente? Vamos ser chamados de novo. Então, meus irmãos, nós vamos acabar com esse pequeno filminho com Clair de Lune, né, Moonlight Sonata do Beethoven, e eu agradeço imensamente. Terminando, eu faço uma prece de encerramento. André Luiz retrata a nossa vida. Ele se coloca como nós. Quem quiser continuar assistindo, eu vou fazer a prece de encerramento, para a gente aproveitar a música de Beethoven, Moonlight Sonata. Linda essa música. Mas quem quiser pode fechar os olhos, porque nós vamos também visualizar a presença amorosa dos benfeitores dessa casa. Joana d'Arc, com a sua humildade, serenidade, bom senso, que nos envolve com o seu amor. Sentimos a presença também do nosso Mestre querido Jesus de Nazaré, a quem agradecemos por tocar fundo o nosso coração, nos convidando para aprender a amar.
Mestre amigo, agradecemos ao Senhor por nos conduzir na nossa vida, por nos presentear com irmãos que se dedicam a obras que nos trazem tanto ensinamentos, auxiliares do Senhor, Mestre Jesus, que vem até nós, trazendo uma gotinha do seu amor. Mestre amigo, juntos contigo nesse momento, observamos os seus pés e as marcas deixadas na areia, e o Senhor nos abraça, e nós sentimos a brisa do Tiberíades, e dizemos: Mestre, perdão, nos perdoe, Mestre, por tanto tempo distantes de Ti, quando o Senhor está conosco, nos convidando, e nós nos afastamos do Senhor. Nos ajude, Mestre, nos auxilie para que nós, pequenos que somos, nos entreguemos ao Teu amor e sigamos contigo nessa jornada, para que o Senhor seja sempre o nosso condutor divino, fiel ao nosso Pai. E agradecemos por fim a Deus, nosso Pai querido, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos a Deus pela nossa vida e por todos os nossos. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, muito obrigado mais uma vez, tá? Deus nos acompanhe. Sim. Queremos agradecer ao Fred, né, nosso amigo lá da federação, que hoje abrilhantou a nossa casa com essa palestra lindíssima. Muito obrigado, Frederico. Amigos, nós iremos, né, então continuar com a nossa próxima atividade, que é a atividade do passe. Vocês serão encaminhados aqui para nossa sala, nossa câmara. E depois dessa atividade, né, todos para casa com essa chuvinha aí que está caindo, né? Acho que hoje vai estar bom para dormir, hein? Que tenhamos todos uma excelente semana e no próximo domingo possamos estar juntos aqui novamente. Boa noite a todos.